sejam bem-vindos à nossa terceira aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos abordar um gênero muito interessante que se chama fanfic. Acredito que alguns já ouviram falar, para outros é novidade, mas hoje a gente vai esclarecer alguns pontos, tirar algumas dúvidas, ver faz parte de qual tipologia textual e tudo mais, tá bom? Então, bora lá. O que é fanfic? A expressão vem do inglês fanfiction, ou seja, uma ficção criada por fãs. Nas fanfics, os devotos de programas de televisão, filme, livros, jogos, escrevem histórias, músicas, poemas ou fazem desenhos sobre seus personagens. Os personagens de histórias que já existem são, portanto, realocados em novos universos encaixados em tramas diferentes e enredos alternativos. Então, gente, a gente pode entender a fanfic como vai haver a história original, o filme, o livro, e os fãs eles vão criar outra obra, vão fazer algumas modificações dessa obra original, tá certo? De acordo com o que eles acham, com a opinião deles. Eu acho que dessa forma ficaria melhor esse desfecho, se essa personagem tivesse essas características nesse cenário. Então, o fã, ele gosta tanto da obra que ele acredita que se a obra fosse diferente, tivesse algumas modificações, ficaria melhor. Então, a partir daí que surge a fanfic, tá bom? O correto é fanfic ou fanfiction? Fanfic ou fanfiction, as duas formas estão corretas. A primeira é uma abreviação e é mais utilizada no Brasil. Essas histórias criadas pelos fãs podem estar relacionadas tanto ao universo ficcional original de seu personagem, frequentemente referido como canon, quanto existir fora dele. Além disso, existem diversos subgêneros que são classificados a partir de qual sentido o fã dá para a sua história, tá certo? Então, a fanfic não é só uma modificação, dependendo de como você vai fazer essa modificação, a fanfic ela vai pertencer a grupos diferentes, tá certo? Vamos ver que grupos são esses, que subgêneros são esses. Com a internet, as narrativas ficcionais se proliferaram. Elas foram ganhando diferentes classificações internas ao longo do tempo. Então, vamos ver aqui. Canon, o que é que significa? Que nós acabamos de ver no slide anterior. Significa cânone, tenta manter o máximo possível da originalidade do texto, ou seja, vai ter modificações, o leitor, o espectador da obra vai perceber essas modificações, mas eu sempre tenho que fazer a referência à obra original. No canon, você vai ser a fanfic mais perto da obra original, tá bom? Crossover. Personagens de diferentes lugares de um filme, de um jogo, por exemplo, se misturam numa nova história. Então eu pego personagens que não estavam na obra original, de outras séries, de outros jogos, e adiciono dentro do meu texto. Lembrando que para criar esse tipo de história tem que ter bastante habilidade na escrita, né? Para que o leitor ele perceba, ele consiga fazer esse link, esse personagem é de qual jogo, de qual filme, e a sua história fique bem interessante. Nós temos o shipper, estabelece e explora relações íntimas entre um casal. Universo alternativo. Um personagem original é transportado para um mundo completamente diferente. Um personagem original da história, do livro, do filme que ele existe. Aí você vai criar outro universo para qual ele é transportado, tá bom? Realidade alternativa. Neste tipo de fanfic, apesar do mundo ser o mesmo, alguns dos fatos básicos são diferentes. Por exemplo, como se em Harry Potter o Harry nunca tivesse ido para Hogwarts. Então, olha aí o tanto de mudança que ia ter na obra original, não é isso? Linha do tempo alternativa. Se refere a fanfictions que ocorrem em outra época, que não seja da história original. Ou então, quando a própria linha do tempo ela é alterada. Então, você vai implementar ali no seu texto outras fanfics que acontecem em outro momento histórico.
Então, você vai pegar fatos de outros momentos históricos para haver essa ruptura no tempo, tá certo? H. Todo humano. É usado para fanfics onde os personagens não humanos na história... Deixa eu voltar aqui. Passou sozinho. Como é usado para fanfics onde os personagens não humanos na história original são descritos como humanos. Por exemplo, os animais de Nárnia fossem todos humanos. Ali a gente vai ter um exemplo, né, do filme, como se eu pegasse aqueles animais que estão presentes e transformasse ele em humanos, colocasse características humanas. Então eles não seriam mais animais, seriam humanos. Isso é uma modificação que você faz da história original. E a autoinserção é quando o próprio autor se inclui como personagem na história, sendo protagonista ou não, mas o ideal é que seja protagonista, né? Como despertar o prazer da leitura e escrita através da fanfic. Em um mundo em que a internet está cada vez mais presente, despertar a leitura e a escrita na escola ganham novos desafios. Não queremos apenas que os nossos alunos sejam passivos de informações. Queremos formar leitores críticos que desconfiem de informações que circulam sem fontes confiáveis, que desejam participar e também produzir. Então é tão bacana quando você vê uma história e você consegue, você se apaixona tanto por ela, que você tem a vontade, tem o desejo de modificar e faz isso de forma bem fluida, tem essa fluidez na escrita, não vê como desafio, porque você gosta da obra, então fica fácil para você fazer essas modificações. Uma história também pode ser dominada quando o autor faz grandes mudanças no enredo, ou na premissa canônica, como matar um personagem principal, mudar os motivos ou alianças dos personagens ou anular eventos importantes. Algumas histórias populares de Harry Potter ignoram a morte de Dumbledore ou do Sirius Black. Então aqui é uma fanfic bem ousada, né? Porque geralmente o que torna aquele livro, aquela série, aquela história bacana são os eventos principais. Se você anula, se você tira esses elementos, esses personagens principais, um grande fato que ocorreu, você tem que substituir por outros, para que o seu texto ele fique tão interessante quanto, né? Então, fanfics, até mesmo os personagens têm medo de algumas coisas que as pessoas fazem com eles. Essas histórias raramente são autorizadas pelo criador ou editor da obra original, porém é muito popular em comunidades específicas na internet, que possuem termos e siglas. Aqui, gente, agora nós vamos ver a origem, como é que foi que surgiu essas fanfics. Fanfiction surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, antes da internet, com a publicação de fanzines, revistas, magazines criadas por fãs, de histórias que eram tributos à série de Jornadas nas Estrelas, no Brasil. Essa prática tornou-se visível a partir de 2000, ano que foi publicado o primeiro livro da série Harry Potter, de J.K. Rowling. Características. É um gênero originalmente virtual, então geralmente é feito pelo computador, foi dentro desse universo virtual onde foi criado, tá bom? É uma história ficcional escrita por fãs a partir de um livro, quadrinhos, anime, filme, série de TV, ou podem ainda ser inspirada em bandas ou atores favoritos. É isso que é mais interessante, porque não é somente de livro, não é somente de filme. Toda essa forma de produção de conteúdo pode haver a fanfic, né? É sempre baseada em uma obra que já existe. Então, nunca a fanfic ela é original. Você sempre vai fazer baseado em outra obra. O autor irá continuar, expandir ou mudar a história original. Você escolhe. Os sites de fanfics mais acessados por adolescentes são Spirit, Wattpad e Nia. Se vocês quiserem acessar, né, seria bacana pegarem exemplos de fanfics. Qualquer coisa pode comentar lá no Classroom para que a gente possa fazer uma discussão em cima disso. Tipos de fanfics. A fanfiction é dividida em categorias, que é de acordo com a obra que você vai fazer. O livro, quadrinhos, filme, romance, série de TV, anime, bandas ou autores favoritos. O objetivo: desenvolver trabalho de leitura e escrita a partir de textos digitais. Gente,
como é que eu desenvolvo trabalho de leitura e escrita a partir de textos digitais, através de fanfic. Porque você vai produzir bastante. Como você gosta daquela obra, você vai escolher fazer a fanfic de uma obra que você gosta. Como você gosta, você vai ter prazer, porque aquilo ali você domina, é do seu universo, tá certo? Então isso estimula bastante a leitura e a escrita. E é isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Gente, só para uma observação, a fanfic, ela faz parte da tipologia narrativa, ou seja, ela tem começo, meio e fim, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não coloquei aqui informações sobre a narrativa porque na nossa primeira aula sobre romance de aventura eu dediquei bastante tempo para a gente falar da narrativa. Então você pode ir lá nessa aula e utilizar como suporte, tá bom? De como fazer, o que é que tem que ter numa narrativa, tem tudo bem específico lá, tá certo? Então nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas sobre esse novo gênero, quem não conhecia, e que tenha ficado claro, tá bom?